Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diogo Lins, sou artista da dança e mediador cultural. No momento estou coordenando uma ação de mediação cultural intitulada Mediação Cultural em Dança em Tempos de Pandemia, que está dentro da programação do Cultura em Rede, realizada pelo Sesc Pernambuco, com o objetivo de fomentar a produção artística e cultural de Pernambuco. O projeto está sendo estruturado em duas fases. A primeira fase, nós estamos acompanhando um espetáculo na linha de ação Fruição, que são espetáculos já prontos, ou seja, que já foram configurados, que já foram apresentados no momento antes da pandemia, mas que o seu link vai ser disponibilizado para fruição. Estamos nesse momento acompanhando o coletivo Tripé de Petrolina, que há 10 anos vem contribuindo com a dança em Petrolina, no sertão de Pernambuco e em todo o estado de Pernambuco. Então, cabe ressaltar o nosso entendimento de mediação cultural. Estamos compreendendo a mediação cultural em dança enquanto eixo estruturante do processo de criação, e neste sentido ela acompanha o processo. Ela é dividida em 3 etapas: o incubadora de ideias, que é a primeira fase do projeto, que é uma reunião de artistas mais equipe de mediação cultural para pensar juntos uma ação de mediação cultural, pensar os públicos, pensar quais experiências nós estamos querendo proporcionar aos espectadores em tempo de pandemia, refletir um pouco sobre a recepção da obra em tempos de pandemia e refletir um pouco de como que a gente consegue, em plataformas digitais, engajar e interessar o público pela fruição artística. Existe a fruição artística, que é o momento onde a obra é exibida em uma plataforma digital, e aí acontece a fruição pelos espectadores, pelas pessoas que nós conseguimos engajar e também as pessoas que estão transitando pelaquela plataforma naquele momento. Existe o pós-espetáculo, que é a fase reverberações, que a gente tenta compreender como foi os impactos, como foi a experiência para as pessoas de fruir da sua própria casa, de estar diante de uma tela, assistindo a um espetáculo de dança. Obviamente que essa fase de reverberação pós-espetáculo ela não consiste unicamente num bate-papo. Ela pode consistir em uma outra ação para além de um bate-papo. E nós, enquanto equipe de mediação cultural, estamos tentando investigar isso. Como em tempos de pandemia a gente pode encontrar outros modos de reverberações, outros modos de encontrar-se com o público pós-espetáculo para além de um bate-papo. A experiência com o coletivo Tripé, essa primeira fase do projeto, está sendo incrível, porque como foi um espetáculo que já foi configurado, então a gente começa a refletir como é que é a fruição desse espetáculo em tempos de pandemia, né? Como se dedicar a mais de 40 minutos de espetáculo em tempos de pandemia, já que estamos vivendo em um momento em que existe um fluxo maior de informação nas redes sociais, ou seja, enquanto o espetáculo ele é disponibilizado, ele está acontecendo para a fruição, outras informações, outras atividades também estão sendo disponibilizadas. Então, como causar esse interesse nas pessoas de estarem ali fruindo dança, apreciando dança em tempos como esse, né? E ao mesmo tempo como a gente pode fazer com que as pessoas estejam de fato fruindo aquele espetáculo, né? E o que é fruir o espetáculo em tempos de pandemia, né? Sabemos de antemão, a partir das nossas reflexões, do que a gente tem visto, que a fruição e a interação dos espectadores com a obra é por meio de comentários. Então, enquanto o espetáculo está acontecendo, as pessoas estão comentando o espetáculo, pontuando cenas que gostam, estão levantando questões enquanto acontece o espetáculo. Então, ele é uma interação direta com a obra. Isso também é interessante ressaltar que, ao mesmo tempo que as pessoas estão assistindo o espetáculo, também estão com outras plataformas ligadas, né? Ou seja, outros dispositivos ligados no seu computador, no seu celular. Então, enquanto eu estou assistindo a obra, eu também recebo uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp. Enquanto eu estou vendo a obra no YouTube, eu posso receber uma informação de alguma marcação no Instagram. E isso, de algum modo, vai construindo uma outra atenção que não é aquela atenção que nós estávamos construindo antes do espetáculo, né? Ou seja, as pessoas vão parando a recepção da obra para saber essas informações que estão chegando, entender essas informações e como elas vão agenciando essas informações de modo que possa proporcionar para elas uma experiência. Então, o nosso grande desafio é entender como a gente pode se relacionar com essas informações ou com essa grande quantidade de informações que nos chega enquanto a gente está fruindo dança, de modo a não interromper a nossa experiência. Olá, eu sou Adriano Alves, integrante do coletivo Tripé.
nós estamos participando da programação do hashtag Cultura em Rede Sesc Pernambuco, dentro do transbordo da Linguagens da Cena, com o nosso espetáculo Fraturas, que já é até um trabalho que a gente não realiza mais presencialmente, e agora nessa oportunidade de realizar online surgiu essa proposta de resgatar e de fazer um bate-papo. Dentro desse projeto, nós fomos convidados para participar do processo de mediação cultural, de alguns projetos que foram selecionados também na convocatória, e nós fomos um dos espetáculos escolhidos para ser mediados. Isso eu fico muito feliz, porque eu acho que o processo de mediação ele é hiper necessário seja nessa época que a gente está vivendo, que com tanta informação na internet, é preciso que a gente crie estratégias, né, repense as nossas estratégias, mas também até pós o que era para já estar fazendo antes. Então, estudar mediação é algo muito interessante. Eu fiquei muito feliz de participar. A gente teve 3 encontros e durante os encontros teve esses momentos de conversa. Foi muito bom escutar como é o processo que os meninos trabalham disso de mediação, pensar em vários públicos. A gente teve várias ideias, lógico que nem todas tem como colocar em prática, mas eu acho que esse processo também de começar a discutir isso é importante para uns futuros projetos que possam, que tem essa possibilidade de a gente colocar tanta ideia em prática. Porque eu acho que a partir da mediação a gente pode encontrar mais públicos para dança. Uma das coisas mais relevantes nesse processo de mediação cultural de fraturas foi perceber como nós, artistas do corpo, artistas da cena, muitas vezes a gente se apega às nossas criações como uma estrutura cristalizada, né? Como uma estrutura fixa. E ainda tem muita dificuldade de conceber, de repensar essas estruturas para outros contextos. Porque é explícito que a arte ainda se escora em muitas estruturas de poder, né? Numa estrutura que é racista, que é etarista, que é capacitista, que é capitalista. Então, a possibilidade de transformar nossas criações, de repensar, de reconfigurar essas criações, elas envolvem muito engajamento, demandam compromisso, uma responsabilização política e ética também, antes de mais nada, né? A Incubadora de Ideias se mostrou um espaço muito potente e muito criativo para todos nós que participamos desse projeto. Foi o lugar de encontro do Coletivo Tripé com os mediadores culturais e juntos, no espaço de diálogo, no espaço coletivo, pudemos nos inspirar, compartilhar ideias, burilar bastante o trabalho e o projeto que o Coletivo Tripé propôs para esse edital. Então, o Coletivo Tripé propôs um trabalho de fruição, exibição de um espetáculo que faz parte do repertório do coletivo, seguido de um debate e depois um material que eles disponibilizam para o público, que eles denominaram de Cartilha da Memória. Então, a gente pensou bastante sobre todos esses materiais e também pensando dentro de uma perspectiva de democratização da arte. Como operacionar essa ação dentro de um espaço onde, de uma certa forma, é limitado, nem todos têm acesso. E também o acesso a esse espaço é carregado de muita informação. Então, como capturar o olhar do público, o olhar do espectador, e fazer com que ele se interesse e que aprecie um espetáculo de dança dessas plataformas, onde está sendo atravessado o tempo todo na sua própria experiência. Então a gente trabalhou bastante em cima desse material que o coletivo trouxe, pensando também nas transições das atividades, pensando também nesse debate, como tornar esse debate interessante, como tornar esse debate potente. Então eles trouxeram materiais cênicos, objetos cênicos que eles usam no espetáculo para interagir com o público, né? Trazer um pedaço dessa memória materializada. Também sobre a cartilha, né? O que alimenta essa cartilha são materiais, registros dos históricos do coletivo e do processo criativo, como fotos, depoimentos, imagens de ensaios e no final uma provocação para o público. A partir desse acesso, né, dessa experiência de observação e de apreciação do material, no final ele é provocado e estimulado a criar sua própria fratura.
Então, foi um projeto e foi uma experiência muito alimentadora para todos nós e muito provocadora também, porque enquanto mediadores também somos artistas, né? Então, como pensar a mediação como eixo estruturante de um processo criativo, de um trabalho cênico, independente da atividade artística, mas pensando na mediação como eixo estruturante, né? Pensar sempre do encontro da obra com o público. Então, foi bastante rico para todos. E aí, depois de muita conversa, de muita proposição, nesse momento de incubadora, eu lembro um dia que a Adriano disse que tinha muito medo de ser esquecido. Disso que ele faz enquanto coletivo artístico, enquanto tripé, ser esquecido, na verdade, nunca ser nem acessado. E a gente começou a conversar sobre isso, sobre a necessidade de criação de memória visual, né? E aí a gente começou a desenvolver um pouco mais essa ideia de cartilha, né? Como que essa cartilha dança fraturas, quais são as estratégias de sobrevivência desse trabalho, de vida e da arte dentro desse contexto. Meu nome é Mel e eu sou integrante do coletivo Tripé. E eu vim falar um pouquinho como foi participar desse projeto, né, junto com o pessoal de Recife. E foi bem interessante e desafiador, porque a gente está vivendo num momento que a gente não pode ter contato. E como é que a gente vai criar esse contato com as pessoas, né? Então eu participei junto com a Afinha, que também é integrante do coletivo. A gente fez uma cartilha. E nessa cartilha a gente colocou as memórias, né? A gente coletou depoimentos dos nossos amigos que participaram do espetáculo, do Fraturas, e como é que a gente conseguiu transpassar esses sentimentos, essas ideias, essas sensações que eles tiveram nesse momento dessa criação, dessas saudades que a gente sente de como foi vivenciar aquele tempo e como é que a gente vai conseguir colocar isso agora para que as pessoas, nesse momento agora que a gente está vivendo, né, nesse distanciamento, eles consigam também alcançar essas sensações. Então, a cartilha basicamente foi isso, ela é composta de imagens e muitos textos, e principalmente as lembranças, né, os depoimentos da galera falando como é que foi participar desse trabalho. Esse projeto é a realização do Sesc Pernambuco, através do projeto #Cultura em Rede Sesc Pernambuco e o Transborda as Linguagens da Cena. Eu agradeço ao Sesc, em nome da equipe de mediação cultural, pela oportunidade e pela troca de experiência que nós estamos tendo nesse projeto. Agradeço imensamente ao coletivo Tripé por ter aceitado o convite de estar conosco nessa primeira etapa do projeto, compartilhando as experiências e discutindo um pouco conosco sobre a fruição artística e a mediação cultural em tempos de pandemia. Obrigado pelos encontros potentes e obrigado principalmente pela experiência de compartilhar saberes e fazeres em dança nesse momento. Agradeço a Rúbia, da unidade do Sesc Piedade, pela colaboração, pela troca, pelo apoio na realização desse projeto. Agradeço a Leide, da unidade do Sesc Petrolina, por todo o apoio, por toda a colaboração, por estar conosco sempre, estar trocando conosco essas informações e ajudando também no desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado a todos e a todas e a todes.